saber no que ia acontecer, né? Algumas pessoas, eu mesmo achava que em 2, 3 meses nós teríamos tudo resolvido, né? E hoje nós ainda continuamos com a incerteza. Embora já tenhamos o começo da vacinação em diversos países, mas ainda nós não sabemos, né, de fato, como é que será a nossa vida no futuro. Mas nós já sabemos que a relação entre pré-pandemia e pós-pandemia nos trouxe muitos ou muitas lições, muitos aprendizados, muitas lições. Então, eu vou trabalhar com essa questão a partir de uma palavra de ordem da ONU, da Agenda 2030 da ONU, que é não deixar ninguém para trás. E eu usei muito essa palavra, eu sou coordenador da Cátedra Unesco de Educação do Campo e Desenvolvimento Territorial, aqui na Universidade Estadual Paulista, e eu participei de diversas lives com colegas de outras cátedras, há mais de 700 cátedras no mundo, e todos nós, desde o início da pandemia, todos nós discutindo o que nós vamos fazer, né? Nós chegamos a fazer um levantamento, né, do número de alunos que já estavam sem aula, de toda a paralisação que estava acontecendo em todos os países, e como é que nós iríamos reagir a isso, né? Principalmente nós, professores, os estudantes, as estudantes. Então, esse foi um tema que nós trabalhamos e seguimos trabalhando até hoje, mas que foi guiado por essa palavra de ordem, não deixar ninguém para trás. Então, em março, abril, e a gente começou a discussão a respeito de como não ficar parado, né? Não ficar parado. E aqui na minha universidade, as aulas foram suspensas, como foram suspensas em todas as universidades do mundo, né? E decidiu-se na Assembleia dos Professores, dos Estudantes, decidiu que não iria ter aula virtual. Havia toda uma campanha contra o ensino à distância, e essa campanha contra o ensino à distância foi utilizada para impedir as aulas virtuais. Isso nos levou a uma situação de debate permanente dentro da universidade, através de reuniões como essa que nós estamos fazendo, se nós iríamos ou não iríamos ter aula. Mas em março era quase que 100%, eu acho que era 99%, eu era a única pessoa que era contra paralisar totalmente, né? Mas 99% era a favor de paralisar totalmente. E eu fui conversando com os meus alunos, porque eu havia começado as aulas em fevereiro. Então, como eu tinha todos os contatos dos alunos, tinha todos os e-mails, eu criei uma sala e eu convidava os meus alunos a conversarem sobre a situação. E fui conversando. E fui dizendo, olha, pessoal, eu estou fazendo reuniões com colegas da Ásia, da África, da Europa, da América, e nós estamos discutindo que, muito provavelmente, essa pandemia vai demorar muito tempo, e que se nós ficarmos paralisados durante todo esse tempo, nós vamos sofrer uma perca enorme de uma possibilidade de nós termos aula, de nós debatermos. Evidentemente que essas aulas não serão como as aulas presenciais, mas também não serão ensino à distância. Então, uma coisa é você ter... Porque o ensino à distância, a referência que se tem de ensino à distância é o ensino à distância empresarial. Aquele ensino à distância que as grandes faculdades e universidades particulares vendem um curso e eles querem que você aprenda alguma coisa para que eles possam dizer que teve sucesso. Mas a nossa preocupação não é essa, né? Os princípios do ensino virtual ou das aulas virtuais, não dá nem para chamar de ensino virtual, porque as aulas virtuais, elas acabaram fomentando a relação ensino-aprendizagem,
E eu aprendi muito com os meus alunos nesse processo, e nós aprendemos juntos. Então, nós fomos construindo essa experiência, e quando chegou mais ou menos em abril, já havia um percentual enorme de alunos e de professores querendo discutir como é que nós faríamos com as aulas, né? Quando foi em maio, nós já tínhamos começado as aulas, né? Mas com aproximadamente metade dos alunos e metade dos professores, porque uma parte decidiu não fazer, e nós iniciamos as aulas. Eu comecei a minha disciplina, e ela começou em março, foi terminar agora. Ela foi terminar agora no mês de outubro, né? Por quê? Porque nós tínhamos o princípio de não deixar ninguém para trás. Então, todas as pessoas que tinham dificuldades porque não tinham computadores, nós tínhamos que pensar como que essas pessoas poderiam conseguir um computador. Então, como que os grupos de pesquisa da universidade poderiam ceder esses computadores? Era uma possibilidade. A outra possibilidade era ele compartilhar com a própria família. Mas aí tinha o problema do acesso à internet. Então, o pessoal não tinha acesso à internet. Então, como que a gente poderia transformar uma parte do recurso da universidade no pagamento de pacotes de dados para que os alunos pudessem assistir às aulas? Então, nós fomos construindo aos poucos as condições, e uma parte, em torno de 60% dos alunos, decidiram fazer a disciplina, e 40% decidiu que não fariam. Mas foi muito interessante, porque conforme a gente foi desenvolvendo a disciplina, conforme a gente foi avançando no programa, os alunos que não estavam fazendo decidiram vir fazer, porque eles perceberam que a coisa estava caminhando e que não havia nenhuma perspectiva de retorno às aulas. E aí foi muito interessante, que foi aumentando de 60% para 70%, chegamos a 80% dos alunos que decidiram. Os outros trancaram a matrícula. E nós terminamos. E agora eu comecei o segundo semestre, que nós vamos terminar aproximadamente em abril ou maio, né? Mas a aula virtual trouxe para nós uma possibilidade de aprendizado enorme, né? De discussão, porque o fato de a gente poder gravar e colocar isso num repositório, e todo mundo ter acesso a isso, voltar, rever, discutir, né? Disponibilizar toda a bibliografia em PDF, convidar pessoas, convidar colegas para vir falar nas nossas aulas, né? Eu agora comecei uma disciplina com alunos de diversos países, né? Porque essa possibilidade foi criada pela virtualidade. Então, eu posso dar uma disciplina com um colega meu da Universidade Nacional de La Plata, na Argentina, da Universidade de Londres, na Inglaterra, e posso ter alunos meus e alunos de lá. E aí, evidentemente, que a gente vai começar com aquelas pessoas que têm alguma noção de língua espanhola e de língua inglesa, e a gente vai ajudando um ao outro para aprender junto, né? A pessoa que não entendi muito bem, assiste novamente, porque você vai aprendendo o conteúdo e uma língua. Então, tudo isso é possível de fazer. Isso faz com que a gente saia de uma condição de subalternidade à tecnologia e passe a dominar a tecnologia. Nós temos que ser protagonistas. Nós não podemos ficar com um discurso de que somente que o ensino à distância empresarial é a nossa referência e nós vamos atacar o ensino empresarial à distância e a gente não vai fazer nada. Vamos esperar a pandemia acabar para a gente voltar com as aulas presenciais. Isso teve um impacto enorme. Eu não sei como que foi aí na universidade, na UPE, mas aqui na Unesp nós tivemos uma diminuição de 50% dos inscritos no vestibular, né? Muita gente, eu tenho uma filha que está no ensino médio, e ela estava me dizendo, os meus amigos, eu não vou prestar vestibular para ter aula virtual, mas não tem outro jeito agora, tem que ser aula virtual. E nós temos que construir uma pedagogia da virtualidade, e uma pedagogia de resistência da virtualidade. Nós não podemos
usar o discurso antitecnológico, não, porque eu não vou. Como eu escutei de alguns professores amigos e alguns alunos amigos que disseram, professor, eu não vou assistir nunca a aula virtual, eu vou lutar pela aula presencial. Eu falei assim, olha, eu defendo a sua luta pela aula presencial, mas eu defenderia mais ainda se você ampliasse a sua luta pela aula virtual também. Por quê? Olha, vejam as defesas de teses e dissertações. Eu me lembro que em março eu tinha várias bancas de teses e dissertações que foram canceladas, esperando que acabasse a pandemia para que as pessoas defendessem o mestrado e o doutorado. E algumas universidades ainda disseram, me mandaram assim, olha, essa tese só vai ser defendida presencialmente. Voltaram atrás, evidentemente. Tiveram que fazer a banca virtualmente, porque senão a pessoa precisa trabalhar, precisa ter o título, e não podemos ficar esperando essa situação. Então, eu queria dizer o seguinte, o importante é não excluir ninguém do processo, mas é saber dominar essa nova realidade que nós estamos vivendo hoje, como nós estamos fazendo aqui agora. Então, de que maneira que nós podemos ter o controle sobre esse processo? Enfrentar a EAD desqualificada, né? E discutir como é que eu posso dominar as políticas educacionais de aulas virtuais e até de ensino à distância, mas um ensino à distância qualificado, organizado, com comunidades, com movimentos, com sindicatos, com a sociedade organizada, para que a gente possa expandir o ensino público, a qualidade do ensino público, a partir das aulas virtuais. Então, eu creio que principalmente, quando acabar a pandemia e alguém me convidar para uma banca de tese, se eu for viajar daqui para outra cidade, ter que pegar um avião só para participar de uma banca de tese, eu vou preferir fazer ela virtualmente. A qualidade de vida melhorou muito a partir do momento que eu não preciso estar gastando 1, 2, 3 dias da semana para ir participar de uma banca de tese e depois voltar para casa, né? E lá você fala meia hora, 1 hora no máximo e pronto. Então, assim, agora que a gente tem noção do quanto que nós gastamos de dinheiro para fazer viagens longas. Agora, se eu for para viajar, para fazer uma banca, para dar uma disciplina, para fazer uma palestra, tem outras coisas, fazer reunião, aí vale a pena. Mas para eu viajar apenas para uma atividade como eu fiz durante 20, 30 anos da minha vida, eu acho que não vale mais a pena, né? Eu acho que nós temos que saber agora relacionar as atividades presenciais com as atividades virtuais. Veja que essa minha participação aqui, ela só está sendo possível exatamente por causa da virtualidade. E eu tenho sido convidado por diversas universidades e de diversos países e tenho feito essa participação e aberto a possibilidade de um diálogo, de aprendizado, de conhecimento enorme a partir da virtualidade. E garantindo a inclusão de todas as pessoas. Então, meus alunos que não se matricularam, né, que trancaram a matrícula na disciplina do primeiro semestre, eu falei para eles, olha, se matriculam agora na próxima, porque senão vocês vão perder o ano, porque dificilmente nós vamos ter uma aula presencial no primeiro semestre do ano que vem. Tem aí a perspectiva da vacina para janeiro, fevereiro, né? Mas vai começar, como vocês sabem, pela população idosa, população indígena, população quilombola, depois a população de idade média, né? Depois que vai vir para os jovens. Então, tudo isso, né? Eu creio que, se tudo der certo, nós vamos voltar às aulas presenciais aproximadamente no final do ano que vem, de 2021, início de 2022. Então, dominar essa tecnologia, fazer uso dela, eu acho que é uma estratégia importante para nós avançarmos. O outro ponto que eu queria colocar é que
a pesquisa também mudou, né? Eu tenho alguns projetos e eu precisava fazer algumas entrevistas. Eu estou fazendo as entrevistas pelo Google, porque a pessoa lá eu não posso ir até lá. Quando é mais ou menos perto que eu consigo ir de carro, e a pessoa possa me receber atendendo todo aos protocolos, é possível, mas como minha pesquisa ela é nacional e internacional, eu estou entrando em contato com os meus parceiros e falo, olha, vamos marcar uma entrevista, às vezes nós fazemos uma roda de conversa, né, com as pessoas das comunidades que nós estamos entrevistando, e a pesquisa se tornou também virtual. Bom, isso traz para nós uma nova discussão, uma nova reflexão conceitual, que é a presença da imaterialidade na nossa vida. E pensando na geografia, na pesquisa, no ensino de geografia, eu tenho investido muito numa reflexão sobre o território imaterial. Ou seja, o quanto que a imaterialidade é inseparável da materialidade. Eu quero aqui reforçar essa ideia, ou seja, eu jamais vou entender o abstrato como se fosse uma coisa separada do concreto, né? A abstração contém a concretude, e a concretude, ela contém a abstração. Então, quando eu falo de território imaterial, eu tenho trabalhado bastante com essa perspectiva. O território imaterial, ele é a leitura do território material, porque toda ideia se concretiza, toda ideia se materializa, e toda materialização é passível de abstração, é passível da imaterialidade. Então, essa discussão, ela é importante para nós pensarmos na geografia, então, pensar o ensino de geografia como um espaço concreto e um espaço imaterial que foi criado por essa pandemia, onde eles estão em diálogo permanente. Ou seja, hoje, por exemplo, eu estava numa banca de uma orientanda minha, lá na Argentina, eu estava com um professor da Universidade de Buenos Aires e um professor da Federal do Pará. E a gente estava com umas 40 pessoas. Aliás, essa é uma outra coisa que foi muito interessante com a virtualidade. Antigamente, eu fazia uma banca com 2, 3 pessoas assistindo. Agora são 20 e 30 que vão assistir à banca, exatamente porque tem um monte de possibilidades dessas pessoas assistirem. E aí eu falei para o pessoal, olha, pessoal, vocês ficam aqui na sala, eu e o professor Juan e o professor Sobreiro, vamos para a outra sala, fazemos uma discussão e voltamos para dar a nota final. E aí nós saímos e fomos para uma outra sala. E aí foi muito interessante, eu estava discutindo, nós saímos, mudamos de lugar, né, sem sair do lugar, né? Então, essa é uma referência importante para a gente discutir o território imaterial, né? O espaço imaterial se transforma em território imaterial quando nós nos apropriamos desse espaço imaterial, né? Então, a apropriação do território, eu posso transformar o território em tecnologia, eu posso transformar o território num espaço apropriado que me permita gestioná-lo, geri-lo, transformá-lo de acordo com um projeto que eu possa ter para o uso daquele território. Então, eu venho discutindo isso já há algum tempo, para tentar sair da perspectiva do espaço absoluto, né? O espaço conhecido como área, como superfície, ou espaço como repositório, né? Eu acho que a ideia do espaço absoluto como repositório é a mais interessante, porque o que a geografia faz, né? Você tem o espaço, você coloca um monte de coisa lá dentro, aí você analisa o espaço com aquele monte de coisas, mas o espaço não são as coisas, e as coisas não são o espaço.
Essa é a ideia de espaço absoluto que a maior parte de nós temos. Mas nós temos que superar, né, a partir do próprio Milton Santos, superar a noção de espaço absoluto e trabalhar com a ideia de espaço relacional, aonde nós podemos entender, né, que o espaço é um conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações. Ou seja, o espaço ele é um conjunto indissociável da materialidade e da imaterialidade. E aí, então, o espaço não é só a área, o espaço também é a pessoa. Nós somos espaço. Como disse o Lefebvre na produção do espaço, nós somos a materialização do espaço. O espaço é a materialização da existência humana. Então, se nós somos espaço, as nossas ideias também são espaço. Então, o meu corpo é um espaço, mas a partir do momento que eu tenho controle sobre o meu corpo, ele é meu território. Então, o meu corpo território, porque eu tenho controle sobre ele. Quando eu não tenho controle sobre ele, alguém vai ter. Né? Então, alguém vai ter controle sobre o meu corpo. E alguém pode ter também controle sobre as minhas ideias. Então, as minhas ideias são territórios imateriais. Ou eu as domino, ou elas são dominadas por um outro território. E essa é uma leitura geográfica, é uma leitura espacial, é uma leitura territorial, em que o espaço deixa de ser repositório, deixa de ser área, para se tornar multidimensional, é o espaço relacional. Então, eu queria trazer essa contribuição para que a gente pudesse fazer aqui um debate, um diálogo, né, para que a gente entendesse o que significa esse momento da pandemia, né, como que nós podemos usar a pandemia para diminuir a desigualdade. Aliás, os movimentos camponeses do Brasil inteiro têm feito ações de solidariedade, né? Os movimentos camponeses têm feito doações de alimentos, enquanto a gente vê as outras instituições, né, o governo, prefeituras, algumas prefeituras e governos de estado fazendo alguma política principalmente no Nordeste, né, para diminuir a desigualdade, né? Mas, por outro lado, o governo federal, basicamente, tem executado políticas para aumentar a desigualdade. Então, como que nós aprendemos com a pandemia? Como que nós construímos a esperança para, no futuro próximo, quando nós superarmos a pandemia, nós aprendermos que o presencial e o virtual vão caminhar lado a lado, que a gente vai poder se utilizar dessa tecnologia, dominando essa tecnologia para qualificar a nossa vida, para qualificar a relação ensino-aprendizagem. Então, eu concluo por aqui, pessoal, para a gente abrir para debate, tá bem? Eu quero agradecer, né, a excelente colocação do professor Oswaldo, do professor Bernardo Massano, principalmente quando ele chama a atenção da necessidade de repensarmos o espaço enquanto o espaço relativo, o espaço absoluto, na nova configuração de mundo, na ressignificação dos territórios. Isso chama a atenção principalmente pelo fato do que assistimos ontem, nas mesas de ontem, quando falou da situação dos professores com relação ao ensino e essa necessidade de mudar, né? De mudar de forma muito repentina o processo de ensino-aprendizagem, ou melhor, da metodologia de ensino, e que essa mudança, que aparentemente ela se foi radical por conta da velocidade do tempo em que foi feita, né? Fomos dormir numa semana e acordamos em outra com essa nova realidade. Então, não deu tempo de nos prepararmos e isso causou muito medo, muita angústia, como foi falado ontem. E hoje o professor Massano,
ele traz uma dimensão da atividade na universidade, a atividade da banca, a atividade da palestra, a possibilidade do encontro que está sendo feito a partir da inserção dessa tecnologia. Eu confesso que, num primeiro momento, eu fui partidário desse grupo de professores, e o professor Bernardo elencou, que negou a importância da tecnologia. Hoje estou num processo de transição, eu ainda não incorporei totalmente, talvez um pouco mais de prática, um pouco mais de fazer cotidiano, de construir esse novo, de territorializar esse novo espaço, talvez me dê mais liberdade. Então, quero agradecer bastante e quero abrir, né, para as perguntas. Eu já estou aqui acompanhando no chat, ou para quem gostaria de fazer as perguntas, bem como algum colega que queira a palavra para fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, é só sinalizar. Enquanto as pessoas pensam suas perguntas, eu queria provocar uma reflexão, professor Bernardo, a respeito de um pouco dessa virtualidade no campo. Será que a gente vai conseguir chegar nos rincões do Brasil com tanta facilidade? Nós sabemos que temos um território que é tamanho de um continente, como diria o próprio Milton, os Brasis, né? Os Brasis representados pelos diferentes tempos técnicos e tecnológicos, como vai ser o avançar dessa produção, da construção do conhecimento através do ensino mesmo, nos espaços onde a tecnologia ela tem um nível de densidade bem menor do que nas grandes metrópoles, nos grandes centros de pesquisas, que é onde geralmente nós, da universidade, estamos desempenhando nossas atividades. Eu gostaria de que o senhor, por gentileza, falasse um pouco dessa situação, então, enquanto Jefferson, outros colegas se preparam, né, para fazer as perguntas. Eu tenho uma turma do programa de pós-graduação em desenvolvimento territorial na América Latina e Caribe, que são 25 alunos, todos eles de áreas rurais, florestas, água, né? E quando nós decidimos ter aula, porque a gente não teve aula no primeiro semestre da pós-graduação, começamos somente no segundo semestre, eu fui conversando com eles, né, porque também muitos professores do programa de pós-graduação diziam, bom, esses nossos alunos jamais terão condições, né? Imagina uma pessoa que está lá no meio da floresta amazônica, né, no estado do Amapá, se ele vai ter acesso à internet. Então, eu comecei a entrar em contato com esses alunos e perguntar para eles, né, e conhecer quais eram as dificuldades e como que a gente poderia superar essas dificuldades, né? E aí foi todo um trabalho que nós fizemos, durou uns 2 meses, até que algumas pessoas tiveram que se mudar para a casa de parentes para ter acesso à internet, porque, de fato, onde eles moravam, eles não tinham acesso, porque esse curso, ele acontece de forma presencial na Escola Nacional Florestan Fernandes, em São Paulo. Todo mundo viaja durante um mês, vem para a Escola Nacional Florestan Fernandes, tem aula lá, né, fica interno na escola durante um mês, ou num semestre, depois volta no outro semestre novamente, que é igual ao Centro Paulo Freire, aí em Caruaru, né? E aí a gente, então, fomos construindo, bom, em 2 meses nós já tínhamos 100% dos alunos com as condições de fazer as aulas, né? Então, o que é preciso é o trabalho coletivo, o que é preciso é uma estratégia, é um plano, né? Na pós-graduação, evidentemente, você está trabalhando com adultos, né? Pessoas que já estão com uma maior experiência de vida. Na graduação, isso é mais difícil. Na graduação, você não consegue atingir os 100%. Mas é muito importante que você fique atento
Aqueles que não puderam fazer, porque você tem que continuar acompanhando essas pessoas, ligando para a casa delas, ligando para um outro aluno que conhece tal pessoa, tentando organizar a sua agenda para marcar uma reunião, para discutir como que nós vamos fazer no próximo semestre, como que nós vamos fazer no próximo mês, como que nós podemos organizar isso, né? Pegar os retardatários, porque às vezes você está no meio do curso, aí o aluno fala, professor, consegui, né? Bom, então vamos lá. Você vai entrar numa turma aqui que nós vamos ter que recuperar o conteúdo, né? Se for possível, você vai acompanhar a turma que está desde o começo. Bom, isso criou um problema com os meus colegas, Jefferson, pelo seguinte: isso está me fazendo dar 3 vezes a mesma aula, né? E o pessoal falou, mas, Bernardo, você, além de querer, né, trazer a aula virtual, você quer que a gente trabalhe 3 vezes a mais? Então, eu não sei fazer de outro jeito. Dentro do princípio de não deixar ninguém para trás, eu não sei fazer de outro jeito. Eu só sei fazer assim. Eu vou correr atrás das pessoas, vou tentar construir saídas coletivas de forma organizada. Hoje nós fizemos um seminário pela manhã com esses alunos desse programa de pós-graduação, que foi um sucesso. Era para a gente terminar as aulas hoje. A gente ainda vai ter mais 3 meses de aula pela frente, porque muita gente não conseguiu acompanhar. Então, esse é um outro elemento importante. O tempo na pandemia, ele é um tempo estendido. Eu não posso querer correr na pandemia, não dá para correr na pandemia. Bom, vocês sabem, nós estamos trabalhando muito mais do que antes, né, na pandemia. Imagina se você for ter que correr, aí você vai ficar doente, né? Vai ficar doente. Então, vamos dilatar o tempo, vamos fazer o possível, mas vamos fazer. Então, essa é a minha resposta que eu dou, né? É manter uma ação permanente, né? Procurando construir saídas. Por que eu falo isso? Porque o governo não vai atrás disso. O governo vai querer impor para nós, né, as condições mais exploradoras possíveis. E eu não quero que ninguém ache saída para mim. Eu não quero depender dos outros para encontrar saída. Eu quero construir a saída. Eu quero fazer isso. E aí os meus colegas falam assim, mas Bernardo, você é muito individualista. Eu falei, olha, até agora eu estou trabalhando coletivamente. Eu estou querendo sair, eu quero debater. Eu estou debater as saídas, mas eu não vou deixar o reitor definir, não vou deixar o conselho definir, porque quem sabe fazer o que eu estou fazendo é o professor na sala de aula, são os estudantes na sala de aula, eles são os protagonistas. Aí vou deixar algumas pessoas que vão tomar decisões sobre o meu cotidiano. Então, é essa a minha sugestão, Jefferson, é tomar a ofensiva, é tomar a frente e executar o projeto. Tem uma pergunta aqui do aluno Juan Rodrigo, que ele pergunta, Bernardo, qual é o papel, né, como a universidade pode apoiar a inclusão desses alunos, principalmente nessas áreas periféricas, no sentido de que nós temos um Estado frágil que não é capaz de superar as barreiras, né, as barreiras sociais que esses alunos têm e que, de certa forma, limita o alcance desses alunos à universidade virtual. É emergente pensar essa situação, do sentido de que o Estado ele não é capaz de suprir essa tecnologia. Você teria alguma reflexão nesse sentido, algum direcionamento para pensar essa situação do apoio do Estado aos alunos e à universidade? Vamos pensar junto. As nossas universidades, elas estão sucateadas, né? Sucateadas. Muitas vezes, além de sucateadas, a cabeça dos nossos dirigentes tem a razão neoliberal. Ou seja, eles estão loucos para privatizar a universidade. Ao invés deles pensarem em políticas públicas inclusivas,
eles vão pensar em como que eles vão diminuir custo. Então, veja que nós temos aí um debate paradigmático. Nós estamos falando em inclusão, enquanto que a parte do governo, da universidade, está quase pensando em privatização. Então, se nós ficarmos parados, eles vão avançar com a política deles e nós vamos ser excluídos. Portanto, que nós temos o movimento estudantil, o sindicato de professores tem que propor políticas públicas. Se o movimento estudantil, o sindicato de professores, não tiverem propostas que vão reverter esse processo, né? Olha, eu vou usar aqui um exemplo que eu acho que todos vocês conhecem, né? Eu me baseio muito na experiência do Sem Terra. Você sabe que você encontra uma centena de famílias que não têm absolutamente nada e ocuparam a terra e fazer um acampamento, né? E depois se tornar um agricultor, uma agricultora, uma família camponesa. Tudo isso com a luta dela. Nós temos 1 milhão de famílias hoje no Brasil que fizeram isso. Pô, se esse 1 milhão de famílias conseguiu fazer isso, é uma referência importante para a gente poder lutar. Então, não há transformação, não há mudança sem luta. Então, quando o Juan coloca aqui, né, bom, a universidade, como que ela pode apoiar? Bom, ela só vai apoiar se houver uma política pública que faça ela apoiar. Essa política pública não vai vir de cima para baixo, pode ter certeza. Ao contrário, né? Então, a minha sugestão é que nós nos organizemos, é que nós tomamos a frente desse processo. Eu agora vou ler a pergunta da Deise Ferreira. Estamos caminhando para um futuro mais desigual em relação à educação, diante da dificuldade de alguns alunos estão tendo para se incluir nessa digitalização? Essa é a pergunta da Deise. Estamos, sim. Estamos caminhando para uma desigualdade enorme, enorme, mas é uma desigualdade de uma geração, não é uma desigualdade total, né? Por quê? Porque você vai observar, eu, por exemplo, quando começaram as aulas virtuais, eu dava aula de geografia e recebia aula de como me conectar na internet. Se não fosse os meus alunos me ensinarem tudo que eu aprendi para eu poder trabalhar com aula virtual, para eu poder trabalhar com o Google, né, foram os meus alunos que me ensinaram. Então, veja bem, eu estaria excluído do processo se não fossem meus alunos. Né? Ainda hoje, na realização dos projetos de pesquisa, um dia desse eu estava lá fazendo uns cálculos, meus alunos falaram assim, professor, se eu colocar isso daqui numa planilha, com outras fórmulas, o senhor está trabalhando com fórmulas completamente desatualizadas. Eu vou fazer isso que o senhor está fazendo aí, que o senhor vai demorar uma semana, eu vou fazer em 1 minuto. Né? Então, é isso que eu quero dizer. Há a juventude chegando agora, né, que tem acesso a um celular, que tem acesso a um computador, a capacidade dela aprender é muito maior que a nossa. Né? Então, eu quero dizer isso. Vai aumentar a desigualdade? Vai aumentar a desigualdade. Agora, a desigualdade vai aumentar ainda mais, né, se nós ficarmos esperando as coisas acontecer. Mas se nós formos para frente, para cima, né, e aprender o processo e dominar a tecnologia, né, eu acho que a gente diminui a velocidade da desigualdade. A gente não vai acabar com ela, mas a gente vai diminuir a velocidade dessa desigualdade. Mais algum aluno tem alguma pergunta a fazer? Algum professor que está presente na sala quer se manifestar? Bem, enquanto ninguém se manifesta, tem uma outra questão para colocar para você, Bernardo.
e aí é uma coisa muito própria, muito particular em questão ao Pronera. Você foi um dos idealizadores, né, do modelo de educação do campo que a gente tem no Brasil, você que vem trabalhando nisso desde muito tempo. E qual é o desafio que você vê para poder preencher lacunas dentro do modelo da pedagogia da alternância com essa situação pandêmica? Porque nossas aulas, né, do curso Pronera, ela foi parada, né, no meio de um módulo, por conta do fechamento de barreiras estaduais, da necessidade do isolamento social, e até agora estamos esperando a sinalização para poder retomar essa prática. Então, será que a gente consegue fazer também de forma digital? Ou, no caso do Pronera, que já tem uma pedagogia diferenciada, que é a pedagogia da alternância, na qual é importante o tempo comunidade, ele é muito importante, mas o tempo universidade, que traz as experiências vividas, que traz para nós da universidade tudo aquilo que os alunos conseguiram fazer uma relação de dar prática com a teoria que foi dada por nós na sala de aula. Qual é o desafio para esse novo momento da pedagogia da alternância e qual seria o caminho que você apontaria nesse sentido? Olha, Jefferson, esse programa de pós-graduação que eu citei aqui, que tem alunos de toda a América Latina, ele trabalha com a pedagogia da alternância. Nós temos aulas em maio e setembro, né? A gente recebe gente de vários países, de todas as regiões do Brasil, né? E agora, a gente teve apoio do Pronera também, durante muito tempo, né? E agora nós estamos tendo aula virtual. Criamos aula virtual para não parar o curso, né? Então, o Pronera, a educação do campo pode ter aula virtual, né? Os eventos já estão sendo virtuais. Eu tenho participado de eventos internacionais de forma virtual. Eu estou organizando agora com a Universidade Nacional de La Plata e a Universidade de Londres o segundo. Aliás, eu quero convidar todo mundo aqui, tá? O segundo encontro latino-americano de movimentos socioterritoriais. Nós vamos falar de soberania alimentar, nós vamos falar de gênero, nós vamos falar de disputas territoriais, nós vamos falar de movimento indígena, nós vamos falar de movimento feminista, nós vamos falar do agronegócio, nós vamos falar da estrangeirização da terra, nós vamos falar do governo Bolsonaro, da luta camponesa, da luta pela terra, da luta pela reforma agrária, da luta pela moradia, né? E tudo isso de forma virtual. Nós vamos realizar e vocês podem participar do evento também, e vocês podem receber um certificado de participação, assistindo às mesas. A cada mesa que você participar, você recebe um certificado de participação naquela mesa. Então, é muito simples fazer isso. O problema que eu vejo em alguns colegas nossos do Pronera é que eles são completamente contra as atividades virtuais. E as atividades virtuais, elas podem ajudar muito na pedagogia da alternância, muito na pedagogia da alternância, porque ela pode aproximar mais o tempo universidade e o tempo comunidade. É só nós dominarmos a tecnologia e saber utilizar. Você tem uma ideia? Eu fiz uma proposta agora para o Conselho do Programa de Pós-Graduação, que é o seguinte: eu tenho um aluno que no primeiro ano, ele está fazendo as disciplinas. No segundo ano, ele está fazendo o trabalho de campo, para poder concluir até o final de 24 meses a sua dissertação. Bom, esse aluno que está fazendo o trabalho de campo, que já fez a disciplina, ele já ganhou uma experiência enorme, né? Uma experiência enorme de aprendizado.
e ele pode participar de atividades com os professores durante as aulas, para ele poder compartilhar a experiência dele com os outros alunos. Isso vai fazer com que ele possa fazer atividade de pesquisa e pode ajudar as pessoas que estão chegando agora no curso a entender como é que funciona a pedagogia da alternância, como são as aulas, como que ele vai relacionar as aulas com as pesquisas. Então, eu diria para você o seguinte, é muito simples fazer isso, é só a gente parar, pensar, sentar e organizar um projeto de como cada universidade, cada grupo vai fazer isso. O que está faltando é proposta. O que tá faltando são proposições. E tem uma pergunta da Rayane aqui também. Isso. A questão do abandono, da falta de interesse em relação à modernização, financiamento público e ampliação das universidades pode ser atribuída a uma questão cultural da sociedade ao não cobrar dos políticos? Ela pergunta, né? Ela faz essa reflexão. Rayane, a minha leitura não é uma questão cultural, não é uma questão cultural, uma questão ideológica, né? Tem um livro que eu sugiro a vocês, né? Tem um outro aqui, mas tem um livro que chama A Razão Neoliberal. A Razão Neoliberal é um livro é um livro de filosofia, em que o filósofo tem uma leitura histórica de como é que surge o pensamento neoliberal, e o pensamento neoliberal ele acabou domesticando as pessoas, né? Então, a pessoa ela está muito... E principalmente, né, o neoliberalismo expandiu muito por causa das igrejas também, né? As igrejas que repetem a lógica neoliberal, as igrejas mais conservadoras, né, repetem a lógica neoliberal, que defendem o individualismo, né, e isso faz com que as pessoas elas estão muito mais preocupadas com os seus interesses próprios, né, do que com a saída coletiva, porque nós sabemos que a saída dos problemas só vai se dar em conjunto com as pessoas. Ninguém vai resolver problema sozinho, né? Você só consegue resolver problema sozinho quando você explora o outro. Mas dentro de uma perspectiva de desigualdade, né, hoje nós temos pessoas que defendem a desigualdade, né? Nós temos pessoas hoje no nosso país e no mundo todo, né, que elas acham que as pessoas que não têm emprego, né, que elas têm que se virar. Elas não estão pensando que o Estado pode ter um papel importante na construção de políticas discutidas com a classe trabalhadora para que a gente possa encontrar saída. Não, elas estão achando que quem tem que achar saída é cada um por si, né? Então, quando você pega um conjunto de pessoas que está hoje sendo explorada, ela ainda acha que é isso mesmo, que está certo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa da pergunta da Rayane, né? Eu quero separar aqui, né? Eu creio que não é uma questão cultural, Rayane, eu acho que é uma questão de alienação. Agora, a questão da falta de interesse em relação à tecnologia, eu acho também que não é uma questão cultural. Eu acho que aí é resultado da desigualdade. Nós temos pouco acesso às tecnologias. E quando a gente tem acesso à tecnologia, a gente usa essa tecnologia para nos dominar. Né, para nos dominar. O Facebook, né? Uma série de recursos que a gente pode ter para se comunicar, para se organizar, a gente acaba usando tudo aí de forma individual. Então, eu acho que a alienação ela é maior. Eu queria que a gente tivesse... Eu não acredito numa cultura subalterna, a cultura sempre é soberana, mas eu acredito na alienação, eu acredito na dominação como uma arte de fazer política, né? Então,
eu vou ficar por aqui para a professora Luciana levantar a mãozinha aí. Oi, professor Massano. Eu queria fazer uma provocação, né? A gente, por exemplo, agora, com o nosso período letivo suplementar, a gente vivenciou uma realidade de muitas desistências. Jefferson, teu microfone está aberto, tá dando microfonia. De muitas desistências e problemas de diversas ordens, né? Então, eu acho também que isso se reflete, eu acho que, na verdade, é uma conjuntura, né? Não é somente o fator político, não é somente o fator cultural, é realmente o espelho da desigualdade que aparece, né, no momento de pandemia, quando o processo de ensino precisa, né, ser revisto. No meu modo de enxergar, professor, eu acho que é muito importante a gente deixar claro que a gente está vivendo algo emergencial. Acho, sim, que a educação nunca mais será a mesma, que a gente realmente, muitas coisas a gente vai poder, né, aproveitar dessa experiência que foi realizada de forma forçada, né, mas que a nossa praxis vai ser diferente, com certeza, mas também eu gostaria de perguntar ao senhor e de fazer uma provocação no sentido de, né, a gente tem que ter muito cuidado até onde a questão da tecnologia, ela vai fazer parte desse cotidiano do universo escolar, porque a gente sabe que a educação também ela se faz com a presença, com as relações, com o processo de construção, com a convivência, com a partilha, que ela só existe decorrente do contato, do estar próximo, né? Com toda certeza, como o senhor pontuou em várias situações, né? Amanhã mesmo a gente vai ter uma palestra com o pessoal de Portugal, que se a gente não tivesse vivenciado esse momento de pandemia, muito provavelmente a gente não conseguiria ter a presença deles. Tem vários pontos positivos. Entretanto, eu acho que como professores, como educadores, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não perder o nosso objeto, né? Como, assim, a nossa realidade. Eu não sei se eu estou sendo clara, se eu não tiver, o senhor, por favor, me diga, porque a tecnologia, sim, ela pode e deve ser uma aliada, mais um instrumento, né, no fazer do professor, mas ela é meio, não fim, né? A gente precisa ter muito cuidado, porque eu mesmo já trabalhei com o pessoal do Pronera, tive lá no curso de licenciatura, e nada, nenhum tipo de tecnologia substitui o contato, os debates, as trocas de experiência, porque a educação, ela não se pauta só na transmissão, né, transmissão de conhecimento. A educação, ela permeia o formar o cidadão, né, um acontecer solidário, um acontecer de você perceber o outro, né, e isso só se dá no convívio, na realidade, no espaço real. O virtual, ele traz muitas possibilidades. E, assim, a própria Universidade de Pernambuco, Campus Mata Norte, fez pesquisas, né? Então, tanto alunos como professores tiveram dificuldade não por rejeitar a tecnologia ou por ter dificuldade, né? Mas por realmente ter essa questão do aprender como algo muito mais amplo, porque esse espaço virtual aqui, ele é extremamente reducionista. De um lado, ele abre a gente a possibilidade de contactar o mundo, mas de outro, ele nos reduz enquanto ser humano em nossa complexidade. Então, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente pensa nisso. Com certeza, a educação não será a mesma, mas cabe a gente colocar esses limites, né? Estar atento a esses limites. E, para além disso, professor, na realidade dos nossos alunos do Campo Mata Norte, a gente enfrentou problemas diversos. Eu acho que a gente ainda está numa cidade que alcança, o professor de hoje à tarde mesmo, ele mostrou para a gente, na fala dele, sobre o Amazonas, o estado do Amazonas, a região amazônica, que tem áreas que 13% do território, né, da região não tem atendimento de internet, simplesmente não tem, né? Então, não é que a pessoa não tem porque ela não pode comprar um chip, é porque não chega o sinal, né? Então, se a gente está falando aqui em equidade, né, se a gente está falando aqui em inclusão, se a gente está falando, né, em que as pessoas tenham igual acesso de direitos, a gente também tem que olhar para essa tecnologia com cuidado. Então, é uma provocação que eu estou fazendo, professor, para a gente estar atento, não é? Porque é uma questão extremamente complexa, que vai desde questões individuais, emocionais, a culturais, políticas, né, históricas, econômicas, conjunturais. Então, eu acho que não é muito simples. Acho muito bom o senhor trazer esse exercício para a gente,
porque realmente a educação nunca mais vai ser a mesma. Mas até onde a gente pode ir, né, para não deixar ninguém pelo caminho, como é a própria proposta de hoje. Então, só tenho a agradecer ao senhor pela fala e gostaria de, se possível, a gente aumentar um pouco essas minhas inquietudes. Obrigada, professor. Então, Luciana, eu acho que eu estou falando exatamente isso que você está dizendo. O professor, a professora, jamais vai ser substituído pela tecnologia, né? Existem algumas empresas que já estão contratando robô para dar aula, né? Agora, não vai ter sucesso, não vai ter sucesso. Como dizia o Paulo Freire, ninguém ensina ninguém, né? Nós ajudamos as pessoas a aprenderem. Então, assim, o professor também não é aquela realeza toda também, né? Eu posso aprender muito bem sem o professor, mas vai ser pior, vai ser pior. Eu estudei algumas línguas sozinho e aprendi sem professor, mas seria muito melhor se eu tivesse um professor. Então, o professor, a professora, eles são insubstituíveis, mas eles não são o rei do pedaço. E, portanto, deixar claro, o aluno tem que saber, né, que ele aprende, não é o professor que ensina, o professor ajuda ele a aprender. Então, isso é importante. Agora, o que nós podemos tirar, Luciana, de melhor da virtualidade e o que nós podemos tirar de melhor da presencialidade? É isso que nós temos que fazer. Né? O que eu estou vendo é o pessoal meter o pau na virtualidade. É como se ela não tivesse virtude. É uma virtualidade sem virtude. Não, isso é um erro estratégico enorme. Né? Então, a minha proposta, que eu tenho trabalhado, vamos tirar o melhor de nós. Né? O melhor de nós na virtualidade e na presencialidade. Por exemplo, na minha universidade, começou agora no mês de dezembro, na última semana de novembro, primeira semana, começou as aulas presenciais, com 10 alunos em sala de aula, atendendo a todos os protocolos. Quem eram esses alunos? Os que não puderam assistir, eles foram selecionados, os que estavam em lugar que não tinha internet. Você entendeu? Que estavam em lugar que não tinha internet. Então, a moradia estudantil foi aberta para que eles pudessem, agora, até o dia 22 de dezembro, eles vão ter aula. Né? Então, assim, a pessoa que está... Por exemplo, eu estava dizendo na minha fala, Luciana, eu tenho um aluno que está numa área de floresta que não tem internet. Ele tem que sair dessa área e ir para uma área que tem internet para ele assistir. Ou uma casa de amigo, ou uma casa de parente. Eu não vou ter aula em lugar que não tem internet, não vou ter aula virtual. Então, as pessoas que têm condições de se locomover, elas se locomovem. As pessoas que não têm essa condição, elas vão ficar isoladas. Agora, nós temos que nos preocupar com elas. É por isso que eu disse que nós temos que ter... Fora, né, professor? É um problema muito complexo, é histórico, é estrutural, é a desigualdade. Né? É histórica e estrutural, mas está diminuindo. Nós estamos conseguindo ter 98% da população na sala de aula. Né? Aí nós temos o problema também na sala de aula, mas somos nós que temos que resolver. Temos o problema do analfabeto, né? que tá na 4ª série e não sabe ler, mas somos nós que temos que resolver. Nós temos que lutar por uma melhoria da educação, né? Mas nós temos que assumir esse problema. Né? E nós temos que lutar para que o governo o reconheça e nós temos que assumir esse problema. O que eu defendo é um protagonismo. Né? O que eu vejo muitas vezes as pessoas, principalmente os sindicatos de professores, que, olha, o problema é do governo. Não, o problema é de todos nós. Nós vamos ter que lutar e nós temos que ser ofensivos e elaborar políticas. Os sindicatos, hoje, eles têm que elaborar políticas para o governo. Nós não podemos permitir que uma política de educação seja feita só pela Secretaria de Educação, né, pelo governo ou pelo Ministério da Educação. Nós temos que participar disso. Então, é nesse sentido que eu estou entendendo o papel da educação no Brasil hoje, o papel do protagonismo dos estudantes, dos professores, do coletivo. Bem,
Eu não tenho mais nenhuma pergunta de aluno, nenhum colega com a mão levantada, e até por saber que o Bernardo logo, logo tem um outro compromisso, Eu tenho aula. Que é um compromisso muito importante para nós Exatamente. professores. Eu quero agradecer imensamente a contribuição do Bernardo, não só pela palestra, pela conversa que tivemos hoje, mas por toda a sua contribuição ao entendimento do campesinato no Brasil, a sua história de consultoria junto aos movimentos sociais, para ajudar esses movimentos sociais a se estruturarem e querer ir além do que é inicialmente sonhado. Então, Bernardo, eu quero agradecer principalmente por você, e agradecer essa oportunidade de conversar e que esse caminho aberto, né, da virtualidade, vamos usar o lado virtuoso da virtualidade para que possamos nos encontrar outras vezes e fazer outros debates tão enriquecedores como esse. Então, cabe em nome de todo o colegiado do curso de Geografia do Campus Mata Norte, da Universidade de Pernambuco, e também dos nossos alunos do Pronera, que tem alguns aqui dentro da nossa sala assistindo a aula, alguns que tiveram acesso, agradecer essa brilhante contribuição à nossa Semana de Geografia e dizer um até breve. Eu quero muito lhe agradecer. Então, passo para você as palavras finais desse momento tão rico. Eu digo com certeza, até breve, porque eu acho que o fato de vocês terem me convidado é porque nós temos uma identidade, né? Nós temos uma identidade, eu acho que o trabalho que vocês fazem, o trabalho que nós estamos fazendo são muito próximos. Aí eu tive com os colegas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, o pessoal da Unemate no Mato Grosso, e vários outros colegas. Nós somos muita gente, o que tem de gente, o que o Pronera criou, e o que os movimentos, o que é importante, os movimentos, eles mudaram as universidades, né? Então, eu acho que nós temos gente preparada, porque o Bolsonaro, coitado, ele que se cuide, né? Ele pensa que ele destruiu o Pronera, ele não destruiu o Pronera, ele pode ter lá paralisado o processo, nós vamos voltar com o poder e nós vamos recriar tudo de novo, e nós vamos multiplicar em 10 vezes, né? É isso que é importante que eles saibam, né? Eles pensam que nós estamos parados, nós não estamos parados, nós estamos trabalhando pra caramba. Então, é essa perspectiva, né, que eu acho que nós temos que ter, porque quem está no dia a dia como nós estamos, quem está fazendo o que nós estamos fazendo, né, e a gente vê o resultado, né, a gente vê o pessoal conseguindo se superar, passando por cima das dificuldades, né, e o cara não... Eu não estou falando daquele cara que está perdendo o emprego, que vai trabalhar como entregador de comida ou vai trabalhar como motorista de aplicativo. Estou falando de pessoas que estão conseguindo sair dessa situação, né? Ou então estão começando a questionar essa situação. Então, é isso que nós estamos vivendo hoje. Nós temos que pegar essas pessoas que estão querendo vir para a universidade, que estão querendo vir estudar, e falar para ela, olha, a educação tem que mudar a sua vida. A educação, você não pode vir aqui para continuar sendo a mesma pessoa. Você tem que mudar e ajudar a mudar. Então, é isso que nós estamos fazendo. Muito obrigado, Jefferson. Prazer estar com vocês aqui. Bom trabalho. E eu vou agora pegar minha turma. Tem 45 alunos me esperando agora. Tá bom, Bernardo. Muito obrigado. Foi uma grande satisfação para nós. Valeu. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Professora Luciana, tem algum aviso da coordenação? Oi, pessoal. Só para dizer, né, que amanhã, com muita alegria, nós estaremos nos encaminhando para o nosso último dia do evento. À tarde teremos as comunicações orais, 6 salas, todos estão convidados a participar, mesmo quem não vai apresentar trabalho, o acesso é para todos os inscritos no evento. Então, teremos à tarde 6 salas, e acho que é um momento muito rico, né, de troca de experiências e saberes, e cada sala tem uma monitoria, está divulgado lá no Instagram,
e aí vocês podem também participar, sim, e serão muito bem-vindos. Agradecer pela presença de todos e dizer que amanhã a gente tem a palestra, a mesa redonda de encerramento, com o professor Jorge Malheiros, da Universidade de Lisboa, e com a pesquisadora, ela estava aqui presente hoje com a gente, nos brindando com a participação dela, a professora doutora Catiele Suzane, tá certo? Então, até amanhã, que amanhã também seja um dia bastante produtivo, um bom descanso a todos. Obrigado. Jamerson, tens alguma colocação para antes de encerrar a sala, enquanto monitor organizador? Sim, gente, todo mundo espero que tenha assinado a ata, eu coloquei ela 3 vezes para todos. Eu acho que no mais é isso. Se alguém não assinou a ata, por favor, me avise no chat que eu posso colocar, tá certo? No mais é isso. Boa noite a todos e a todas. Então é isso, boa noite a todos e a todas. Quem ainda não assinou a frequência, registrar a presença no chat. E é isso, uma boa noite a todos, a todas, e até amanhã. Até amanhã. Os monitores estão todos? Não são todos, não. Interromper a gravação. Gente vai... Um minutinho, tá? Pode interromper.